Obrigada porque você voltou aqui. Você sabe que eu gosto muito quando você passa por aqui no canal Balanga o Beijo para vir me encontrar. E hoje com um assunto que é o assunto da semana, né? E é um assunto que me chama muita atenção porque é um assunto jornalístico. E para quem não sabe, eu também sou jornalista. E eu gosto muito quando esses assuntos que tem aí por trás uma questão, um viés jornalístico, eles vêm à tona. Estava chegando domingo à noite da igreja, ligo a televisão, aí está passando, ia começar, na verdade, uma matéria com o Drauzio Varela, aquele médico, um médico super experiente, um médico conceituadíssimo, e me parece muito ético, no Fantástico, em que ele visitava e conversava com transexuais que estão encarceradas, né, para ver como é a vida difícil das transexuais dentro das cadeias, dentro dos presídios brasileiros. Bom, a polêmica toda girou em torno, e você certamente viu, que o Drauzio Varela, num determinado momento, entrevista uma pessoa, uma transexual, que se chama Suzy, e o nome social dela, e essa transexual fala que há muito tempo a família não a visita, dando a entender que ela foi abandonada ali, que ela está há mais de 8 anos sem receber visita da família, etc e tal. E o Drauzio Varela dá um abraço de pai naquela transexual. No dia seguinte só se falava nisso, né, que o Drauzio ele teve uma atitude humana, tinha gente até querendo que o Drauzio se candidatasse à presidência do Brasil, veja bem. Bom, no dia seguinte a notícia parece que já se inverteu, porque muitas pessoas foram atrás da identidade dessa Suzy e descobriram a razão pela qual a Suzy havia sido encarcerada, condenada e estava lá cumprindo pena no presídio. A razão, uma delas, é que talvez o que tenha gerado essa condenação maior é que ela havia estuprado uma criança e matado por estrangulamento uma criança de 9 anos no interior de São Paulo. E aí, o que se disse a respeito foi que a Rede Globo conduziu a matéria de uma forma para que a audiência sentisse pena, se condoesse da situação daquela presidiária e não soubesse ou tivesse acesso à informação de que essa condenada estava ali por um crime absurdamente terrível, que foi estuprar e assassinar uma criança. E aí depois falaram que o Drauzio Varela, como é que ele abraça uma pessoa daquele jeito, que ele enganou a audiência, que ele induziu as pessoas a se condoerem da situação daquela transexual. Bom, eu estou aqui sim em defesa do Drauzio Varela, né? Como jornalista que sou, eu estou aqui em defesa dele, e ele não precisa da minha defesa, porque afinal de contas ele já fez isso muito bem num vídeo que ele gravou. Pedindo desculpa por um erro que não é dele. Veja por quê. O Drauzio é médico, o Drauzio não é jornalista. Aquela matéria é uma matéria jornalística, é uma matéria que tem viés jornalístico, que está numa revista eletrônica, é uma matéria jornalística produzida por jornalistas. Um jornalista, quando vai fazer um editor, um redator, alguém que vai produzir uma matéria externa para que outro vá executar, ele precisa detalhar muito bem essa matéria e ligar, marcar com os personagens que vão fazer parte dessa matéria, colocar ali nome completo, quem é essa pessoa, colocar a identidade dos personagens para que aquela pessoa que vai executar, seja um repórter e no caso seja um médico, um outro profissional, né, e muito mais nesse caso, que você não está mandando um jornalista, você está mandando um profissional de uma área não jornalística para executar a matéria, tudo tem que estar muito bem detalhado. Essas preocupações, quem tem que ter são os jornalistas que formatam a pauta, que montam, que pensam na pauta e que pensam jornalisticamente. Essas informações são fundamentais. Então, quando você está falando de alguém que o assunto é transexualidade dentro dos presídios, como vivem essas transexuais dentro dos presídios. Se elas estão dentro dos presídios, é
elas foram parar lá por algum motivo. Então é básico, é fundamental que se saiba o que fez com que elas fossem parar lá dentro. E essa informação básica, fundamental, que um jornalista deveria ter apurado antes e colocado na pauta para o Drauzio Varela, essa informação não estava lá. Para você ter ideia, nem os próprios jornalistas sabiam. Não é que eles sabiam e não colocaram na pauta, escolheram não colocar. Eles não averiguaram, ou seja, foi um erro, foi um problema que foi concebido lá no início, na hora que a pauta foi montada. Ninguém, a gente não vai falar sobre o crime, a gente vai falar sobre a situação delas dentro do presídio. Mas o crime que alguém comete, muitas vezes vai definir a situação dela dentro do presídio. A gente sabe que pessoas, por exemplo, pedófilos, quando vão para dentro de um presídio, eles têm uma realidade, a realidade deles muitas vezes é formatada pelo crime, tipo de crime cometido, pelo qual veio a condenação. E essa informação básica, fundamental, não estava na pauta do Drauzio Varela. Estava na pauta dele que aquela personagem certamente não foi uma personagem indicada ou coletada pelo Drauzio, foi um personagem coletado pela produção, pela equipe de reportagem, por quem bolou a pauta. E ele, como médico, veja bem, ele tem, segundo ele mesmo diz, mais de 50 anos de profissão. O Drauzio já afirmou que ele, há muito tempo, me parece que há mais de 3 décadas, tem o hábito de prestar serviço dentro de presídios, às comunidades que estão encarceradas e tal. É uma prática dele. E eu tenho certeza que na prática dele, quando ele vai sem câmera, filmando, etc e tal, ele não tem o hábito de ficar perguntando, você está aqui por quê, meu filho? Porque se você for um estuprador, eu não vou te atender. Se você for um pedófilo, eu não vou te atender. Eu acho que ele não pergunta isso. Ele vai lá para dentro da cadeia e vai para prestar o serviço dele como médico. Um juramento que ele fez quando se formou e que ele iria atender as pessoas sem distinção, sem olhar a quem. Essa preocupação do crime cometido não tinha que ser uma preocupação dele como médico, mas uma preocupação jornalística, porque essa informação jornalisticamente é importante. Então, diante de uma situação dessas, a gente tem que pensar em 2 possibilidades. A primeira possibilidade que a gente pode pensar é que, de fato, havia uma equipe ali que não se preocupou em recolher todas as informações necessárias, básicas, fundamentais para fazer essa matéria, né? Porque é básico, é fundamental para um repórter, para uma equipe de jornalismo, para alguém, um pauteiro, alguém que está fazendo uma pauta para uma outra pessoa apresentar, pegar todas as informações a respeito daquele personagem que vai ser entrevistado. E saber por que o presidiário foi parar dentro do presídio é básico. Então, a primeira possibilidade que a gente tem que pensar nessa situação é que, de fato, havia uma equipe, e uma equipe monstro, né? Porque uma equipe do Fantástico para fazer um tipo de matéria dessa com o Drauzio Varela, a equipe devia ser muito bem montada, que não se preocupou com uma questão fundamental. Quem é esse personagem? E quem é esse personagem implica em saber o que o fez parar lá dentro. Afinal de contas, isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida, no tipo de vida que ele vai ter dentro da cadeia. E isso tem a ver com o viés da matéria que eles queriam, né? Então, por mais inacreditável que possa parecer, é possível que nessa equipe monstro gigante, eles não tenham pensado no ponto básico, fundamental da matéria, que é: o que fez essa pessoa vir parar aqui dentro? Por que ela está sozinha assim como ela reclama? Por que ninguém visita? O que aconteceu? Isso certamente foi definido pelo que aconteceu, pelo crime, a qualidade, o tipo de crime, a gravidade do crime que fez com que a pessoa fosse parar lá dentro. Mas o segundo caminho, que eu acho que pode ter acontecido, a segunda possibilidade, é que eles olharam lá todas as informações, nós queremos isso, o objetivo final da matéria é esse. Se nós colocarmos essa informação, a gente vai desviar do final da matéria. Então, se nós queremos conduzir a nossa audiência para se compadecer, para abraçar a causa, para ter empatia, se nós colocarmos essa informação,
a gente não vai conseguir esse objetivo final. E aí pega aquela informação e tira. Por mais que as duas possibilidades sejam tremendamente... eu ainda prefiro pensar que essa equipe não teve o tino de se lembrar, de colocar na pauta a informação básica da origem daquela pessoa, da origem daquele transexual, da origem da Suzy. Eu prefiro pensar isso do que pensar que ela detinha todas as informações no papel e falou, não vamos por isso, porque se a gente puser, as pessoas não vão ter empatia com esses personagens, então vamos ocultar a origem, certo? Tanto uma coisa quanto outra é possível, mas os dois caminhos são ruins quando se trata de imprensa, quando se trata de matéria, de reportagem, de jornalismo sério e profissional. Os dois casos são tremendamente decepcionantes. Para uma coisa ou para outra, acontecendo uma ou outra coisa, uma ou outra hipótese, a figura que é menos responsável por tudo isso, que na verdade redime, que salva toda a matéria de ser um fiasco, é a figura do Drauzio Varela ali, que mostra, ele está ali mostrando um extremo compromisso com a sua profissão, que é a medicina. Talvez os jornalistas envolvidos também devessem demonstrar esse profundo compromisso com a sua profissão, né, que é o jornalismo. Se pegassem esse exemplo do Drauzio Varela, desse comprometimento que ele tem com o ser médico, e da mesma forma, né, os jornalistas também tivessem esse comprometimento em ser jornalistas, em fazer a coisa da maneira mais transparente possível, a gente não teria tido um resultado desastroso como esse, né? Mas numa ou noutra hipótese, eu apoio o Drauzio Varela, porque ele estava ali fazendo o que ele tinha que fazer. A preocupação dele era médica, profissional da saúde, e não uma preocupação jornalística. Essa preocupação não era dele. Era da equipe que tinha que dar o suporte necessário para que ele fizesse o que ele tinha que fazer. E quando ele abraça aquela transexual, é a humanidade dele olhando para aquela... O que ele tem de pressuposto na cabeça? Poxa, o cara tá aqui, a família não quis saber, o cara tá precisando de um abraço, o cara tá precisando de um apoio, o cara tá precisando de uma palavra, de um incentivo, de um estímulo. Ele não tem na cabeça a ciência de que ele está diante de uma pessoa que cometeu tais crimes, porque se ele tivesse ciência disso, talvez o procedimento dele até seria outro. E uma outra coisa que é muito importante a gente pensar é que, sim, muitas vezes as matérias elas vão querer te levar para um lado. A matéria sempre quer te mostrar alguma coisa e ela quase nunca é neutra. Ela sempre quer te induzir para um caminho. Então é importante, sim, a gente prestar atenção. O que é essa matéria? Para onde essa matéria quer me levar? Qual é o objetivo dessa matéria? Qual é o objetivo dessa reportagem? E você pensar, você refletir a respeito. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, eu não estou discutindo outro assunto, senão o fato de uma pauta precisar conter informações fundamentais para que quem vai executar essa pauta ele tenha segurança, ele tenha certeza do que precisa ser feito, né? Então, que a gente pense um pouco mais sobre isso. E eu saio sim em defesa do Drauzio, eu tenho certeza que quando ele vai atender a população carcerária, ele não tem essas preocupações, como eu disse antes. Ele não atende se for um crime leve. Ele não só atende se for crime leve, mas ele atende a todo mundo que ele tiver a oportunidade de atender. E foi isso que ele estava fazendo ali. Só que ele estava no ar, para o Brasil e para o mundo todo, né? Então a responsabilidade definitivamente é da equipe jornalística, que deveria ter perguntado e colocado na pauta uma coisa básica. Essa pessoa que você está entrevistando, essa e as outras, porque não foi só a Suzy que foi entrevistada, mas teve outras falas, outros personagens, foi condenada por isso, está aqui por causa disso.
Talvez, se a Rede Globo soubesse, tivesse averiguado, apurado essas informações, talvez a Suzy não fosse a pessoa adequada para aparecer nessa matéria, numa matéria desse tipo. Porque sim, existem muitos transexuais que vão para o presídio que são realmente abandonados pela família pela sua orientação sexual. Não é por causa do crime cometido, mas pessoas que até lá fora, antes de estarem presos, já tinham sido abandonados pela família, né? E a prisão é só um desdobramento de tudo isso. Existem pessoas transexuais que foram abandonadas pela família por causa da sua orientação sexual. Mas esse não é o caso, e não me parece ser o caso da Suzy. Colocando nas mãos do repórter, do jornalista, colocando nas mãos do apresentador, da pessoa, do âncora, de quem vai conduzir aquela reportagem, todas aquelas informações, aí você pode dizer, ele foi responsável porque ele sabia, nós passamos tudo para ele tinha todas as informações necessárias e mesmo assim ele optou por agir dessa ou daquela forma, entendeu? Mas uma coisa também é certa, o Drauzio certamente age assim na vida dele, no trabalho que ele presta nas cadeias, nos presídios, atendendo pessoas nas suas necessidades médicas, seja quem for, seja o estuprador, seja quem for. Esse é ele ali é o médico que não faz acepção de pessoas, que não faz distinção de pessoas. Agora sim, a Rede Globo chegar e dizer que não sabia, que só ficou sabendo no dia seguinte, nós estamos falando de jornalismo, nós não estamos falando de leigos, nós estamos falando de jornalistas, de profissionais da notícia, certo? Bom, eu quis conversar sobre isso com você, você não é obrigado a concordar comigo, e se você discorda ou concorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Esse é um espaço democrático para a gente conversar, tá bom? Eu não estou aqui para impor nada, só estou dizendo só estou trazendo aqui as minhas percepções a respeito desse assunto, tá? Deixa o seu curtir, fala que você gostou ou que você não gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e se inscreva nesse canal. Você está passando aqui toda hora, vai e volta e nada de se inscrever. Quero você aqui comigo, tá bom? Grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!